Êxodo 33, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Pula lá para o versículo 12 agora. Êxodo 33, versículo 12. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembre-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Vamos ler mais uma vez o versículo 15. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio de estar na tua presença. A nossa oração é para que o Senhor possa vir sobre nós de uma maneira especial essa noite. O motivo pelo qual nós nos reunimos aqui essa noite é porque a tua presença está aqui. E nós te pedimos, Pai, que a tua presença nos conduza nesse caminho. Espírito Santo, eu tenho um esboço, mas a mensagem é tua. Faça conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Bom, se Deus aparecesse diante de você hoje e falasse assim: filho, eu te dou uma casa, carro, dinheiro, status, fama, estabilidade financeira, casamento dos sonhos, sucesso ministerial. E talvez seu coração já se alegra, comece a se encher. Mas no final ele dissesse: eu só não vou estar com você no meio desse processo. Você aceitaria essa proposta? Talvez a resposta seja não, claro que não, John. Nada disso vale a pena se Deus não estiver comigo. Só que para muitos as bênçãos bastariam. As promessas, aquilo que Deus falou que aconteceria, o sucesso ministerial, as coisas terrenas seriam suficientes. Só que quando nós olhamos para a vida de Moisés, ele percebeu que a terra prometida, sem a presença de Deus, seria somente um monte de areia. E ele fala: Deus, se a sua presença não for comigo, eu não quero nada daquilo que está diante de mim. Então o que nós vamos fazer hoje, o que nós vamos conversar hoje, é para que nós possamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor precisa ser o centro. O Senhor precisa estar entronizado. Nós estamos muito acostumados a tomar decisões, a fazer um monte de coisa, e no meio do caminho nós convidamos o Senhor para participar do processo. Só que nessa noite, o que Deus quer que nós entendamos é que Ele não é o nosso socorrista de emergência. Então vira para quem está do seu lado e fala assim: ei, Deus não é o seu socorrista. E para a gente entender um pouco disso, nós vamos trilhar uma jornada aqui até nós chegarmos nesse ponto da história. E tudo começa lá no Jardim do Éden. Deus cria o homem, Deus cria todas as coisas, coloca o homem no lugar perfeito.
E o homem está ali tendo relação com Deus. Só que o homem vai usar da liberdade que Deus havia dado. E ele começa a tentar caminhar sem Deus. E a partir do momento que o homem tenta caminhar sem Deus, o homem peca. E agora ele já não pode mais estar no jardim. Agora o homem não pode mais estar nesse lugar que Deus havia preparado. Então o pecado, além de trazer a consequência da morte, ele trouxe um outro ponto, a quebra da comunhão com Deus. O homem já não tem mais a mesma relação que tinha, ele já não tem mais a mesma relação que Deus tinha separado que o homem tivesse. E agora, depois do Jardim do Éden, Deus vai levantar alguns homens, alguns patriarcas, para que uma aliança pudesse ser feita e estabelecida, para que a promessa que Deus havia feito, ela não fosse ruir. Então Deus levanta 4 homens que são muito importantes no livro do Gênesis: Abraão, Isaque, Jacó e José. Então esses homens estão responsáveis em pegar e continuar a aliança que Deus estava fazendo. E é interessante que essa aliança, essa promessa, não tinha a ver apenas com a geografia, com um lugar físico, e não tinha a ver apenas com uma descendência, mas tinha a ver com um apontamento que Deus estava trazendo para eles, que Deus era o centro de tudo aquilo que eles estavam construindo. Deus seria o centro. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. É o que Deus fala em Gênesis, no capítulo 17, no verso 7. Então Deus estava instituindo uma aliança. Deus estava criando uma relação com esses patriarcas e o fim dessa aliança culmina em nós hoje, amém? Então Deus estava trilhando essa jornada com esse povo. E Jacó, quando ele estava em fuga em Betel, ele percebe: Deus estava aqui e eu não havia percebido. Deus estava nesse lugar e eu não havia entendido. E aí a história continua e Jacó é um homem importantíssimo para que nós possamos entender essa jornada do povo de Israel lá no livro do Êxodo. Jacó tem um encontro profundo com Deus e Deus vai trocar o nome de Jacó. Agora ele não se chama mais Jacó, ele se chama Israel. Ele tem 13 filhos e um deles é importantíssimo nessa aliança, nessa continuidade. Quem é esse filho? José. José era um filho muito amado por Israel, mais amado do que seus irmãos. E isso trouxe um problema para ele, porque seus irmãos começaram a olhar e percebia que ele tinha uma atenção diferente do pai. E começou a gerar um ciúme, aquela coisa toda. E José então é vendido pelos seus irmãos e vai parar no Egito. Ele passa 20 anos naquele lugar, sofrendo, passando por um processo que ele não sabia o motivo pelo qual ele estava passando, mas nesse processo ele estava confiando em Deus, confiando nas palavras que Deus havia entregado para ele. Então depois desses 20 anos, José agora se torna governador e livra o povo de uma grande crise, tanto financeira e uma crise de fome que estava assolando o Egito. Então o livro do Gênesis acaba, começa o livro do Êxodo. Passam-se mais de 400 anos. Vem um novo faraó, que não conhecia José, que não conhecia Abraão, que não conhecia Isaque, que não sabia de nada do que estava acontecendo, da aliança que Deus estava estabelecendo com o povo. E ele percebe que o povo de Israel estava muito grande, muito numeroso. E ele fala assim: cara, nós precisamos criar algum tipo de trabalho para esse povo, porque se tiver uma rebelião aqui, eles vão ganhar a guerra. Eles estão muito fortes, muito numerosos. Então esse faraó dá um decreto: vamos matar todas as crianças, todos os homens até 2 anos, para que não haja mais um crescimento desse povo aqui. E no meio desse decreto, Deus vai separar e guardar um homem chamado Moisés. Moisés então é separado por Deus e ele cresce no Egito. Ele tem o melhor ensino, ele tem acesso a tudo que havia de melhor naquele tempo. Só que Moisés ele vai tentar exercer o ministério que Deus havia confiado no tempo errado e da forma errada. Ele vai tentar exercer justiça. E isso fez com que Moisés fugisse do Egito. Então Moisés foge do Egito e ele passa 40 anos longe daquele lugar. Agora ele está cuidando de ovelhas. Agora ele é um pastor. E no meio do seu dia comum, Deus aparece numa sarça, numa árvore pegando fogo. E eu acho engraçado que ele olha para aquilo e ele vai até essa árvore, ele se aproxima, ele começa a tentar entender o que estava acontecendo. Eu não teria essa atitude. E Moisés vai até essa árvore e Deus
se revela para ele. E Deus fala assim: Moisés, você vai voltar lá, mas você não vai voltar como um príncipe, você vai voltar como um libertador e vai tirar o meu povo do Egito. E Moisés, como nós sabemos, vai até o Egito, liberta o povo. E Israel sai do Egito de uma maneira milagrosa. Tem as 10 pragas, Deus humilha os falsos deuses do Egito, comida cai do céu, coluna de fogo, coluna de nuvem. Deus estava começando a trilhar um relacionamento com o povo depois de muito tempo. A promessa que começou com um homem e depois eram 70 pessoas em José, agora, depois de Moisés libertar o povo, mais de 1,5 milhão de pessoas. Então o povo de Deus cresceu, Deus estava começando a instituir esse relacionamento, só que isso precisava de protocolo. Então Moisés é convidado pelo próprio Deus a subir no monte e passar um tempo lá para receber a lei. E Moisés sobe para esse lugar. Ele passa somente 40 dias no monte, 40 dias diante da presença de Deus. E esses 40 dias são suficientes para que o povo se esquecesse de tudo aquilo que eles tinham vivido. Eles se esquecem da comida que cai do céu, eles se esquecem dos sinais, se esquecem dos milagres, e agora eles estão desesperados. E eles precisam de um Deus, eles precisam de alguém que possa os representar. Então qual que é a ideia? Vamos criar um bezerro de ouro. Vamos pegar os utensílios que nós temos e criar um Deus, porque nós precisamos de uma figura. Nós precisamos olhar, tocar e perceber quem é esse Deus que nos tirou do Egito. E é interessante que quando eles criam o bezerro de ouro, o que Arão fala é: eis aqui o Deus que tirou vocês do Egito. Eis aqui o Deus que fez todos esses sinais, que fez todos esses milagres que vocês viram. E Moisés está descendo do monte, irmão. Recebeu a lei de Deus, cheio da presença. E quando ele chega no arraial, ele se depara com o povo adorando um Deus de ouro, um bezerro de ouro. E aqui uma notinha de rodapé, nós precisamos entender que idolatria é uma pressa que nós temos de um Deus visível e controlável. Nós precisamos de um Deus que seja visível, que seja controlável, para realizar os nossos desejos imediatos. Então nós precisamos de uma figura que possa nos representar. Então idolatria envolve você buscar em algo que não é Deus, aquilo que só Deus pode nos dar. Nós buscamos fora do Senhor aquilo que somente Deus pode nos entregar. E a cobiça vai crescendo no nosso coração e fazendo com que nós venhamos desejar aquilo que Deus não tem para nós. E não pense você que você está distante desse pecado. Todos nós cobiçamos alguma coisa. Todos nós precisamos nos arrepender da cobiça. É inato do ser humano, da nossa natureza caída. E nós continuamos a fabricar bezerros de ouro quando nós achamos que Deus está longe demais. Nós continuamos a fabricar bezerros de ouro quando nós achamos que Deus não está presente, que Deus não está nos vendo, que Deus não está realizando os nossos anseios imediatos. E é nesse contexto que Deus faz uma proposta inusitada para Moisés. Deus fala assim: Moisés, eu vou ler com você o texto de novo, Êxodo 33, do 1 ao 3. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito. Deus fala que foi Moisés que tirou. E vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Então o que Deus fala? Moisés, vamos fazer o seguinte: o meu compromisso com aquilo que eu falo é muito maior do que qualquer coisa. Então eu vou prometer, eu vou cumprir aquilo que eu prometi, mas eu não vou com vocês no caminho. Porque se eu for com vocês no caminho, eu vou destruir esse povo. Eu vou matar todo mundo. Porque esse povo é um povo ruim, é um povo difícil, que não obedece, que não consegue caminhar segundo a minha palavra. Então é melhor que eles vão, mas sem a minha presença.
Eu vou mandar um anjo no caminho, vai dar tudo certo. Vocês vão acessar a terra e a promessa. Mas eu não vou estar com vocês. É uma proposta inusitada. O que Deus está falando é basicamente, eu vou te dar o que eu prometi, mas eu não vou estar com você no caminho. Eu vou te dar o que eu prometi, mas eu não vou estar com você no caminho. E quando eu paro para pensar nisso, muitas vezes, talvez muitos de nós aqui aceitaríamos a proposta de Deus. Não, Deus, beleza, então faça aí o que o Senhor tem para fazer e eu vou. Porque eu quero muito mais aquilo que o Senhor pode fazer por mim do que a sua presença. Porque eu quero muito mais as promessas que o Senhor disse do que o Senhor que me prometeu tudo isso. Porque para mim é mais interessante viver tudo aquilo que o Senhor falou do que estar contigo. Então eu assino embaixo, eu aceito essa proposta. Mas não foi isso que Moisés fez. Moisés olha para isso e ele fala, não posso aceitar. E isso faz com que nós possamos lembrar de algo. Orações perigosas podem envelhecer mal. Orações perigosas, elas podem envelhecer mal. E nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos orando e pedindo ao Senhor. E se você não está orando, comece a orar hoje no nome de Jesus. Se a tua presença não for conosco, eu não quero ir. Eu não quero participar disso. Então, para Moisés, a presença de Deus chegou num nível onde era tudo o que ele tinha. E a pergunta que eu faço é o que Moisés entendeu que nós ainda não entendemos? O que Moisés experimentou que nós ainda não experimentamos? Fato é, Moisés viu comida cair do céu. Moisés viu o mar abrir. Ele viu muitas coisas miraculosas. Mas eu posso te falar algo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você não tem um anjo que vai no caminho. Você tem o próprio Deus habitando em você, meu irmão. Algo que Moisés não experimentou. Algo que Elias não experimentou. Algo que Abraão não experimentou, mas nós temos o privilégio de experimentar todos os dias. E mesmo assim a gente não consegue ter essa percepção que ele teve. Nós não conseguimos ter esse entendimento. O que vai fazer com que o mundo olhe para nós de uma maneira diferente não são os dons, as promessas, as palavras, mas o quanto nós entendemos e zelamos pela presença de Deus. O que vai nos separar e diferenciar é como nós tratamos a presença do Senhor. Já parou para se perguntar como você tem tratado a presença do Senhor? Como você tem vivido no lugar da presença do Senhor? Irmão, não tem como você ser um discípulo de Jesus se você não honra a presença dele. Não tem como você ser um discípulo de Jesus se você não vive pela presença dele. Então nós precisamos repensar a forma que nós estamos vivendo se quisermos continuar nesse caminho chamado fé. Vocês estão comigo? E a nossa geração é uma geração que fala muito, mas vive pouco. Nós cantamos que a presença de Deus é suficiente, que nada mais nos satisfaz, que tudo que nós temos é o Senhor, que tudo que nós temos é a presença de Deus, que tudo que nós temos é o Senhor. Mas isso ainda não é uma verdade. E não cantamos ansiando para que isso se torne uma verdade, a gente só canta. A gente só fala da boca para fora. Mas precisa haver no nosso coração um desejo genuíno para que isso se torne uma verdade. Para que nós não venhamos ser como aqueles que adoram bezerros e criam bezerros e começam a idolatrar até a própria presença de Deus. Assim como nós conversamos na conferência, nós amamos a presença, mas nós não queremos ter nenhuma relação com Deus que promove a presença. Nós queremos o mover, mas nós não queremos Deus. Isso é perigoso, irmão, isso é tentador. E nós precisamos nos arrepender disso constantemente. Vocês estão comigo? Porque senão, na primeira sugestão de Satanás, nós vamos trocar a presença de Deus pelas coisas momentâneas. Nós vamos trocar a presença de Deus pelas coisas do agora.
assim como aconteceu com Esaú e Jacó. Gênesis no capítulo 25. Jacó estava cozinhando ali um guisado vermelho, fazendo um miojo, um nissim-lamém. E Esaú chega de uma caçada, cansado, ele vê o irmão cozinhando, e ele fala: ei, me dá um pouco dessa tua comida. Me dá um pouco disso aí que tu está comendo. E Jacó, que ainda não era Israel, muito esperto, fala assim: claro que eu te dou, meu irmão. Eu te dou se você me vender o teu direito de primogenitura. Eu te dou se você me vender os teus direitos de irmão mais velho. E Esaú fala o seguinte: do que me adianta o meu direito de primogenitura no futuro se eu estou morrendo de fome agora? Do que me adianta uma bênção futura se agora eu estou necessitando de algo no meu corpo? Sendo que agora eu estou morrendo de fome. Me dá para cá essa comida, toma o direito, fica para você, eu não quero isso. Então ele come, ele se sacia, ele se levanta e vai embora. E troca aquilo que Deus daria para ele no futuro por algo momentâneo e efêmero. E o autor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 16, vai dizer que ele vai tentar pegar essa recompensa de novo. Mas mesmo com lágrimas, ele não encontra um lugar de arrependimento. Então, meu irmão, você precisa tomar muito cuidado, porque existe uma bênção que Deus separou no futuro, e nós estamos trocando isso por pratos de lentilha. Nós estamos trocando isso por coisas momentâneas, coisas passageiras, coisas que vão durar somente um instante. Só que talvez nós corremos o risco de chegar no futuro e falar: Deus, cadê aquela promessa, aquela bênção que o Senhor tinha me dito que ia acontecer e não aconteceu? E na verdade nós trocamos isso por um prato de comida. Trocamos isso por um nissim-lamém. E nós estamos fazendo isso constantemente, trocando a presença de Deus pelas coisas do momento. Então, uma coisa que você precisa entender nessa noite, no nome de Jesus: nada que é imediato, momentâneo, é melhor e maior do que a presença de Deus. Nenhuma coisa que Satanás pode tentar te oferecer, irmão, nenhum prato, nada daquilo que o mundo tem para te oferecer é melhor ou maior do que a presença de Deus. E se você não entender isso, você vai continuar trocando a presença de Deus pelas coisas do momento. E Moisés, que era um gigante da fé, um homem que nós olhamos e falamos: Moisés era o cara, amigo de Deus, profeta. Moisés fez uma oração perigosa. Só que chega um momento da jornada que acontece uma situação que, quando você vai ler o Antigo Testamento e chega ali no livro de Deuteronômio, lá no finalzinho, é muito triste. Moisés estava com o povo e o povo estava com sede. E um dia Deus providenciou água para esse povo. E agora Moisés está diante de uma situação, em Números no capítulo 20, nas águas de Meribá. Deus falou assim: Moisés, fale a rocha. O que ele faz? Ele bate. Porque ele está virado, ele estava cansado, ele estava exausto. Mas o que aconteceu, irmão? Aconteceu um milagre, a água saiu da rocha. Só que isso foi suficiente para que Moisés não entrasse na terra. Isso foi suficiente para que Moisés não entrasse na terra que Deus havia prometido, na terra que Deus havia falado que estaria com ele. Então nós precisamos tomar cuidado, porque mesmo um gigante na fé, que fez orações perigosas, que conhecia Deus, que caminhava com Deus, conseguiu tropeçar e cair, porque ele foi conduzido por aquilo que ele estava sentindo no momento. Nós precisamos entender algo. Nós precisamos orar continuamente para que nós possamos caminhar segundo aquilo que Deus quer que nós façamos. Porque talvez a gente vai ficar preso na revelação passada, na experiência passada, e isso pode nos prejudicar no agora. Assim como nós conversamos na conferência também, nós vamos para reuniões como essas com o maná estocado no bolso. Porque se o culto não for como eu estou pensando, eu tiro o maná e como. Porque aquilo que eu vivi no passado foi muito melhor do que está acontecendo agora. Só que existe uma revelação de Deus para o hoje, irmão. Existe algo que Deus quer fazer agora na nossa vida. Só que nós estamos presos àquilo que Deus fez.
E por que Deus falou para Moisés bater na rocha? Porque a primeira cidade que eles iam enfrentar quando eles entrassem na terra era Jericó. E não seria na força do braço, seria pela palavra, pela declaração. Mas Moisés não viveu isso, porque ele ficou preso naquilo que havia acontecido no passado. Então nós precisamos começar a entrar num lugar de maturidade e entender que Deus quer fazer algo agora. Que Deus está fazendo algo agora. Só que nós só vamos perceber isso se nós estivermos atentos em relação à presença de Deus. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo mesmo? Estão muito quietos. Então conhecer a presença de Deus vai exigir uma obediência contínua, diária e verdadeira. Porque senão nós vamos cometer erros assim como Moisés cometeu. E assim como vários homens de Deus cometem. Mas Deus quer que nós entendamos. Existe uma revelação para agora, amém? Mas olha que loucura. Moisés, o gigante da fé. Um homem que era amigo de Deus. Ele fala assim, Deus, eu não vou dar um passo sequer se a tua presença não for comigo. Eu não vou dar um passo sequer se o Senhor não for adiante, se o Senhor não estiver conosco. E Moisés acabou fraquejando, acabou caindo e perdendo a promessa, e perdendo a terra. Imagina eu e você, que toma um monte de decisão sem orar, que toma um monte de decisão sem consultar o Senhor, que entra num monte de problema e enrascada. Imagina a gente. Moisés, o gigante na fé, homem de Deus, acabou por um instante perdendo a percepção da promessa e fraquejou. Imagina a gente que não está nem ligando para a presença de Deus. Imagina a gente que não está nem ligando se Deus está presente ou não na reunião. Isso precisa ser um alerta para nós. Porque nós estamos tomando decisões, fazendo um monte de coisa, e quando dá errado a gente coloca a culpa no diabo e às vezes coloca a culpa até no Senhor. Deus deu errado porque o Senhor não me ama. Deu errado porque o Senhor não é bom. Deu errado porque o Senhor falou que ia fazer e não fez. Quando na verdade ele nunca nem foi convidado a participar disso. Então nós estamos buscando a nossa própria terra prometida, as nossas ambições, sem consultar o Senhor. Sem perguntar para Deus a opinião dele. Ei, irmão, a opinião de Deus ainda importa. A opinião de Deus ainda importa. Se você se diz discípulo de Jesus, entenda, a opinião dele ainda importa. Então nós estamos buscando um monte de coisa, a gente entra em laços facilmente evitáveis, tentações facilmente evitáveis. E quando o barco está afundando, quando as coisas estão dando errado, a gente clama a Deus. Deus, meu socorrista favorito, venha me ajudar. Deus, meu amigão. Deus, Senhor, eis-me aqui, me ajuda. E Deus é tão bom que Ele vai lá. Me ajuda, te ajuda. Só que nós precisamos entender uma coisa, irmão. Nós precisamos ser, no mínimo, sinceros como Jonas. Como assim, John? Jonas, no capítulo 1, no versículo 12, vai dizer o seguinte: Jonas respondeu, peguem-me e lancem-me no mar. Então o mar ficará calmo, porque sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Nós estamos criando tempestades e convidando Deus para participar da nossa desobediência. Nós estamos criando tempestades, criando problemas e convidando o Senhor a nos socorrer. E nós não temos nem a sinceridade e a coragem que Jonas teve de falar assim, ei, esse problema que está acontecendo aqui é culpa minha. Pode me jogar no mar, que o problema vai ser resolvido. Essa tempestade fui eu que causei pela minha própria desobediência. Mas não, nós estamos desobedecendo, caminhando fora da promessa, fora da palavra e convidando o Senhor para resolver a nossa bagunça. Não, Deus, o Senhor precisa resolver o meu problema. O Senhor precisa resolver a tempestade que eu mesmo criei. Entenda uma coisa, as tempestades que nós criamos é problema nosso, mas a tempestade que Deus nos convida para entrar, Ele vai ser o primeiro a estender a mão se a gente cair. Lembra de Mateus 14? Pedro olha para aquele mar e ele fala assim, Jesus, se é tu o Cristo, manda que eu vá contigo. E Jesus fala o quê?
vem. Vem. Essa simples palavra foi suficiente para que Pedro caminhasse segundo aquela tempestade. O nosso problema é que nós estamos entrando em tempestades que nós mesmos criamos e convidando o Senhor para resolver. Mas existem tempestades que Deus está nos convidando a entrar, porque faz parte do nosso processo e da nossa jornada de maturidade e de crescimento na fé, e nós estamos com medo, porque nós não confiamos no Senhor. Nós falamos que confiamos, a gente ergue a mão, a gente canta, a gente fala um monte de coisa, mas na hora do vamos ver, que a gente precisa colocar o pé para fora do barco, nós não temos coragem. Entenda, a tempestade que Deus te convida para entrar, Ele vai ser o primeiro a estar com você. Ele vai ser o primeiro a estar lá para estender a mão, assim como Ele estendeu a mão para Pedro. Então nós estamos fazendo um monte de loucura, fazendo um monte de coisa, esperando que Deus resolva. Entenda uma coisa, se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Se você tem uma palavra e uma direção do Senhor, irmão, você tem tudo. Você não precisa saber o próximo passo. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Você tem tudo. Você só precisa caminhar segundo aquilo que Deus falou. John, e se Deus não falar mais nada, Ele vai falar, irmão. O maior interessado é o Senhor. O maior interessado em realizar as promessas dEle na sua vida é Ele. Não sou eu. É Ele. Ele vai cumprir aquilo que Ele falou se nós caminharmos segundo a sua palavra. Vocês estão comigo? Então nós precisamos entender isso, igreja. Que nós não podemos criar tempestades e convidar Deus para a nossa bagunça, como se Ele fosse um gênio da lâmpada, que a gente esfrega ali, ó. Na hora que quer, Ele sai e resolve o problema. Não. Deus não é o nosso bezerrinho de ouro, o nosso ídolo que faz aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Deus é Senhor sobre todas as coisas. E Ele vai fazer do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E o nosso dever é simplesmente caminhar segundo essa presença, caminhar seguindo essa direção do Senhor. Vocês estão comigo? E aí nós entramos num ponto da grande misericórdia e bondade de Deus com esse povo. Porque, meu irmão, quando a gente olha para a história do povo de Deus no Antigo Testamento, se tem um cara que tem paciência, esse cara é Deus. Porque é um povo difícil. Era um povo difícil que reclamava de tudo, que nada estava bom. Mas Deus é misericordioso e vai conduzir esse povo. Mas toda aquela geração morreu. Toda aquela geração não acessou a promessa, somente 2 homens, Josué e Caleb. Todo aquele povo morreu. Eles viram milagre, irmão. Sinal, prodígio, maravilha. Comida cair do céu, coluna de fogo, mar abrindo. Mas isso não foi suficiente para acreditar que Deus poderia fazer. Mas isso não foi suficiente para entender quem era Deus. Para entender quem era o Senhor que estava com eles. Então imagine, irmão, você experimentar um monte de milagre, de sinal, e mesmo assim você continuar duvidando que Deus é bom e pode fazer. E mesmo assim você continuar duvidando do Senhor. É esse povo aqui. E toda essa geração morre. E somente Josué e Caleb vão entrar na terra. E quando nós entramos ali no Novo Testamento, nós vamos entender como a presença de Deus está no nosso meio hoje. Agora Jesus é um Deus conosco, Deus Emanuel. Ele se fez carne e habitou entre nós. Isso é uma loucura. Imagina, Jesus, Deus que criou todas as coisas, que falou haja e houve, se tornou homem, se tornou criança, foi cuidado, assim como eu e você fomos. Alguém deu comida na boca dele, alguém deu banho nele. Ele se rebaixou ao nível de ser homem, para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus mais uma vez.
E agora, assim como diz lá em Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, irmão, não está dentro dessas quatro paredes. Ele está dentro de você. E quando nós estamos reunidos no nome dele, ele se manifesta. Só que às vezes a gente esquece que Deus está habitando na nossa vida. E isso faz com que a gente entre num caminho, numa loucura, onde nós estamos tomando decisões, fazendo um monte de coisa sem consultar o Senhor. Mas entenda, o Espírito Santo de Deus está em você, habitando em você. E Ele quer que você caminhe com a presença dEle, com a percepção da presença dEle. Se nós tivéssemos a percepção plena da presença de Deus, nós evitaríamos muitos problemas que nós passamos. Mas nós não temos, porque nós não cultivamos um relacionamento com o Espírito Santo. Porque a nossa tendência é consultar a Deus quando as coisas dão errado. E aqui, para a gente poder encerrar, 3 coisas que nós precisamos fazer. Primeira, pare de planejar no escuro. Vira para quem está do seu lado e fala assim: ei, pare de planejar no escuro. Antes de você assinar contrato, falar que vai fazer, criar projeto, mudar de país, entrar num relacionamento, enfim, antes de você tomar decisões, consulte a presença de Deus. Pergunte a opinião de Deus. Deus, qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre esse relacionamento? Qual que é a sua opinião sobre esse caminho que eu estou trilhando? Porque se o Senhor não tem isso para mim, eu não quero. Porque se o Senhor não tem isso para mim, eu não posso cobiçar isso. Eu não posso desejar um caminho do outro. Eu preciso viver aquilo que o Senhor tem para mim. A gente precisa começar a fazer essa oração. Pai, se a tua presença não for comigo, eu não quero. E aqui eu quero que você entenda que isso não tem a ver só com pecado. Porque a gente pensa, não, mas eu tenho que fugir da aparência do mal, do pecado. É claro, mas tem coisas que não são pecado, mas que também não são para você. Que não é para você, irmão. Pode ser bom para alguém, mas não é para você. Ah, mas fulano faz. Beleza, mas você não é fulano. Ah, mas ciclano tem. Beleza, você não é ciclano, você é você e você tem a sua vida. Pergunte para Deus o que Ele tem para você e não para o outro. Porque a gente tem a mania de ficar olhando para o lado e ver a vida dos outros e falar, não, mas eu quero aquilo ali. Mas Deus não tem isso para você. Para de cobiçar a vida do outro. Perceba e entenda aquilo que Deus tem para você. Porque enquanto você ficar tentando viver a vida do outro, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. E você nunca vai viver a vida do outro. E você vai viver num limbo de comparação, irmão, até você morrer. Então, no nome de Jesus, para de se comparar. Para de tentar viver aquilo que Deus não tem para a tua história e aceite aquilo que Ele já disse que você vai fazer. Amém? Então comece a planejar com o Senhor. Não faz lá esse problema todo e convida Ele para entrar. Convide Ele antes. Amém? Uma frase que eu gosto muito: não ouse ir a um lugar que a sua oração não foi primeiro. Então, se você não está orando por isso, irmão, se isso não está aquecendo o teu coração, não vá nesse lugar não, porque ele não vai ser bênção na sua vida. Amém? Segunda coisa, avalie as suas prioridades. Você tem buscado as mãos de Deus ou o coração de Deus? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer constantemente. Eu estou buscando Deus ou as mãos de Deus? Porque às vezes a gente está vivendo uma espiritualidade tão esquisita que a gente vem para o culto, a gente levanta a mão, a gente ora, a gente canta, aí acaba o culto, aí tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí a gente volta para o culto, aí tem mais um pouquinho ali de experiência com Deus, só que durante a semana a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não fala com Deus, e a gente vive sempre de culto em culto, conferência em conferência, evento em evento. Aí eu te pergunto, irmão, o que você está fazendo da tua vida? Porque se para você isso é ser crente, sinto lhe informar, não é, irmão.
Crente até Satanás é. Crente é aquele que crê. Até o diabo é crente. Mas isso não é ser discípulo de Jesus. Isso não é ser um discípulo de Cristo. Se você não tem uma vida com o Senhor, uma vida com o Espírito Santo de Deus, você está perdendo seu tempo. É melhor você sair daqui, encher sua cara de cachaça, usar droga e ir para o inferno depois. Porque você está perdendo seu tempo. Mas se você quer caminhar com o Senhor, comece a entender que 2 horas de culto não vai resolver a tua vida, irmão. 2 horas de culto não vai resolver os seus problemas. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Então se pergunte, eu estou buscando Deus ou as mãos de Deus? Porque às vezes a gente vem para cá e a nossa oração é só Deus me dá, Deus eu quero, Deus faz. Qual foi a última vez que você orou? Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Deus, está tudo dando errado. Está tudo quebrado, mas o Senhor é bom e a sua presença é suficiente. Deus, eu estou vindo aqui, eu não quero te pedir nada, eu só quero te agradecer. Eu só quero ficar aqui com o Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Ou sempre que você entra na presença de Deus é para pedir alguma coisa? Sempre que você entra na presença de Deus, Deus me dá. Está amarrado o nome de Jesus. Nós precisamos buscar o coração de Deus mais do que as mãos de Deus. A presença de Deus. Ela precisa ser suficiente, amém? E a terceira coisa, para a gente encerrar, o convite ao arrependimento. Porque certamente, alguns de vocês, ou muitos de vocês, estão nesse caminho. E no meio desse caminho, você está fazendo um monte de coisa, mas você está se esquecendo do principal, que é a presença de Deus. E nessa noite, o lembrete de Deus para você é: eu estou contigo. Eu quero participar da sua vida. Eu quero estar com você. Mas você precisa entender que para isso, esse relacionamento, para que esse relacionamento possa acontecer, tem algo que eu e você precisamos fazer. Irmão, entenda, aquilo que era impossível e sobrenatural, quem fez foi Jesus. Que era morrer numa cruz, que era não ter pecado e nos devolver o acesso que havia sido perdido. Agora, existe algo que eu e você temos que fazer, que é buscar esse relacionamento com o Senhor e cultivar a presença dele, amém? Fica de pé no seu lugar.